Antes do vídeo começar, eu queria dar uns agradecimentos especiais pro Aproves, ele que gravou as gameplays de fundo aqui pra mim. Então, caso você queira ver o canal dele, tá na descrição. Obrigado mesmo, bora pro vídeo. Banjo-Kazooie, lançado em 1998 pela Rareware, é lembrado por ser um dos melhores jogos de Nintendo 64, especialmente pelo seu capricho. Eu digo isso até por mim mesmo, já que é um dos melhores jogos de Nintendo 64 que eu já joguei. Passei horas e horas zerando esse jogo, que é realmente bem complicado. O jogo é extremamente parecido com Mario 64, e o seu objetivo principal é coletar peças de quebra-cabeças, sendo coletadas também notas musicais, ovos, penas de diferentes cores, etc. Quanto mais você coleta, mais você avança no jogo. Esse jogo, como eu disse antes, tem um nível de capricho muito grande, diferente dos outros jogos que lançaram nessa mesma época. As fases eram muito bem feitas, os personagens eram muito carismáticos e as músicas eram as melhores que tinham no Nintendo 64. Tipo essa daí. Porém, uma mecânica desse jogo de mais de 20 anos atrás, considerada uma das mais ambiciosas e à frente do seu tempo. Essa mecânica que deixou muitos jogadores que jogaram esse jogo confusos e me deixou confuso também. Todo bom jogo existe a possibilidade de zerá-lo 100%, ou seja, coletando tudo de mais importante no jogo. Quando você derrota o chefe final, a Gruntilda, a tela final do jogo começa. Caso se você não completasse o 100% do jogo, o Mumbo, o personagem importante, falaria que teria algumas fotos, mas não iria mostrar pra você porque você justamente não coletou as 100 peças de quebra-cabeça. Só depois do processo de você pegar todas as 10 peças de quebra-cabeça espalhadas entre os 9 mapas e as fora dos mapas, a cutscene voltava e o Mumbo finalmente mostrava as fotos. Vídeos mostravam o Banjo indo para lugares inacessíveis no jogo em si, coletando 2 ovos e uma chave de gelo. O Mumbo falava depois dessa cutscene que esses ovos e a chave de gelo iriam ser usados para o próximo jogo, Banjo-Tooie, que iria ser lançado 2 anos depois. Só que se você fosse para esses lugares depois da cutscene, eles não estariam abertos, não teria nada lá, tirando a chave de gelo, que é o único item que você pode ver no jogo original, mas você não pode pegar mesmo assim. Todo mundo que jogou esse jogo e não sabia que isso era uma farsa, entre aspas, ficou muito confuso, inclusive eu, que não quis pesquisar sobre e me decepcionei. A Harry explicou um tempo depois em uma revista que os ovos e a chave poderiam ser achados por meio de códigos muito longos. Os códigos poderiam ser escritos na fase Treasure Trove Cove, ou mais conhecido como fase de praia. A fase tem um castelinho de areia e entrando nesse castelo tem um piso com um monte de letras, e é aí que você escreveria os códigos. Só que pelo fato dessas informações terem saído nos anos 2000, muitas pessoas não souberam disso, e os únicos que souberam eram fãs hardcore da Rare. Então a maioria não sabia o que fazer com aqueles ovos e aquela chave. Nessa revista, a Rare revelou também que não haviam apenas 2 ovos, haviam 6 ovos que poderiam ser achados com esses códigos. Os códigos são: para o ovo ciano na Mad Monster Mansion, para o ovo rosa na Treasure Trove Cove, para o ovo azul na Gobies Valley, o ovo verde também na Mad Monster Mansion, o ovo vermelho na Rust Bucket Bay, para o último ovo, o ovo amarelo, que também está na última fase do jogo, para a chave de gelo, que é o último item dessa lista. Mesmo assim, se você coletasse todos os ovos e a chave de gelo fazendo os códigos, eles não faziam nada. Nada funcionava, só estava ali por enfeite. Apenas ficavam no seu inventário, com o nome separado, chamado de Stop and Swap. A mesma revista que eu falei que a Rare disponibilizou os códigos para a gente usar, ela também falou sobre o motivo desses ovos existirem. O plano era o seguinte: a Rare ia colocar esses ovos e a chave de gelo no Banjo-Tooie para liberar novas mecânicas, só que não era pelo jeito tradicional, era por intervalo de energia dos cartuchos. Tendo 64 nos seus primeiros anos de vida, tinha essa mecânica de deixar os itens na memória RAM do console por um curto período de tempo. Mecânica essa que foi apelidada de Hot Swap.
Ou seja, se a pessoa coletasse esses itens no Banjo-Kazooie e tirasse o cartucho, os itens ainda estariam ali. Se você colocasse o cartucho de Banjo-Tooie, ele ia absorver os itens, fazendo novas mecânicas que eles estavam pensando. A Nintendo um tempo depois acabou interferindo, alegando que o Nintendo 64 sofreria algumas danificações se isso fosse realmente efetuado. Rare falou que tinha feito muitos testes e que isso não acontecia, mas a Nintendo não ouviu. Acabou cancelando essa transferência de itens, mas não acabou cancelando os itens, já que já estava tudo programado no Banjo-Kazooie. Por isso que os ovos e a chave de gelo estão lá, só que não fazem nada. Outro fator que deixou essa transição de itens mais difícil foi uma revisão que Nintendo 64 teve nessa época. Que antes a transferência desses itens iam durar 15 segundos no cartucho, ou seja, você teria 15 segundos para botar o outro cartucho aí sem absorver os itens. Só que com essa revisão ficou apenas em 1 segundo, tornando praticamente impossível de ser efetuado. De qualquer forma, os ovos e a chave de gelo estão presentes no Banjo-Tooie, só que não tem nenhuma ligação com o jogo anterior. Elas podem ser achadas por meio desses cartuchos aí, que você acha durante o jogo. É só destruir esses cartuchos e pegar os itens. Só que diferente do jogo anterior, eram usados apenas 3 ovos e a chave de gelo. O ovo azul escuro, o ovo rosa, a chave de gelo que poderiam ser achadas no jogo normal, e o ovo amarelo que já tem a sua posição pré-definida. Qual é essa posição? Na casa de um pássaro. O pássaro pediria para você achar os ovos durante as fases e trazer para ele que ele iria chocar. Os ovos dariam algumas habilidades, principalmente para Kazooie. O ovo azul daria uma mecânica que só pode ser ativada por cheats dentro do jogo. O rosa dá uma habilidade pro Banjo, que é de jogar Kazooie no chão. E o ovo amarelo, que só pode ser chocado pela Kazooie e libera um personagem para multiplayer. A chave de gelo pode transformar a Kazooie num dragão, e ela pode soltar bolas de fogo. A Rare tinha outro plano para esses códigos. Juntar 6 jogos por meio desses códigos e trocas de cartuchos. Os jogos eram, além dos 2 Banjos, Conker's A Bad Fur Day, Perfect Dark, Blast Corps e o mais curioso desses todos, Donkey Kong 64. Donkey Kong 64 é o único que tem provas de ter alguma relação com esses códigos dos 4 que eu citei anteriormente. Com a chave de gelo. Nos arquivos desse jogo nós temos 2 provas concretas de que essa relação realmente existiu. Uma delas é essa imagem retirada da beta do jogo, onde mostra a casa do DK, e você pode ver no canto que tem uma espécie de freezer com o rosto do Banjo e da Kazooie. Outra prova seria uma cutscene beta não usada no jogo. A cutscene mostra um zoom no canto da casa do DK. Depois desse zoom ele é transportado para uma fase de gelo que realmente tem no jogo. O bagulho é, se você reparar, o freezer e o zoom da câmera da cutscene são as mesmas posições, o que dá a entender que se isso fosse finalizado, esse zoom mostraria essa geladeira e você iria ser transportado para uma área de gelo. Você provavelmente fazeria esses códigos e seria transportado para colocar a chave de gelo em algum lugar, já que a chave de gelo e a fase também é de gelo, faz algum sentido. Mas a prova mais concreta está nos arquivos do jogo ainda. Se você hackear ele e ir no menu de itens que você coletou, você pode ver que tem a chave de gelo, só que não tem imagem e aparentemente diz que você já coletou ela. Então sim, eles haviam pensado em alguma conectividade entre esses 2 jogos, só que nunca foi finalizado. A Nintendo mandou uma carta para Rare falando que apesar da criatividade, mandaram para parar com esse assunto. O funcionário da Rare falou ultimamente que se essa mecânica fosse finalizada de completar todos os jogos e fazer os códigos e se você voltasse pro Banjo-Kazooie, teria uma recompensa especial. Só que pelas coisas que eu citei anteriormente, eles meio que acabaram esquecendo dessa ideia. As mecânicas da chave, de gelo e dos ovos foram esquecidas por um bom tempo. Depois disso tudo que aconteceu no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, a Rare finalmente conseguiu colocar essa mecânica com todos os detalhes no remake que os 2 jogos tiveram no Xbox Live. Os ovos e a chave de gelo ainda não eram utilizáveis no Banjo-Kazooie, mas no Banjo-Tooie eles utilizaram da maneira certa que eles queriam há tanto tempo.
seja, você tinha que fazer o processo como eles estavam imaginando há bastante tempo. Você ia lá no Banjo-Kazooie, pegava os ovos, e você ia lá no Banjo-Tooie e via que ele estava com o save. Então você ia na casa daquele pássaro e chocava os ovos. O ovo amarelo sendo uma foto de background pro Xbox. O vermelho daria uma música de fundo pro Xbox também. O verde daria ovos teleguiados para Kazooie. O azul dá aquela habilidade que eu falei que a Kazooie poderia ser jogada no chão. O rosa dá a opção do Jinjo como personagem multiplayer. O ovo oceano libera o Stop and Swap 2, que teriam apenas 3 ovos, um de ouro, um de prata e um de bronze, que poderiam ser achados da mesma maneira, destruindo cartuchos que são achados durante as fases. Não se sabe o porquê deles estarem ali, já que eles não fazem nada. Talvez sejam só uns coletáveis mesmo para fazer uma zoeira com essa tal mecânica. Há também os ovos e a chave de gelo no terceiro jogo da franquia, Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. Se você coletasse os ovos e a chave de gelo e fosse no mapa principal do jogo, haveria algumas pinturas e algumas caixas em volta dessas pinturas, que seriam as recompensas. As caixas estariam em lugares escondidos no mapa principal, então você teria que pegar elas e mostrar para o Mumbo. Ele abriria essas caixas e você pegaria as recompensas. O ovo ciano daria essa cabeça aí. O ovo rosa daria um par de dados. O azul daria um aquário com um peixe dourado. O ovo verde daria uma garrafa. O vermelho daria um daqueles discos de festa. O amarelo daria os óculos. Por último, a chave de gelo, que daria 2 bandeiras do Reino Unido, por algum motivo. Curiosidade é que nesse mesmo jogo, o Boros, um personagem importante, tem um item que se chama a verdade por trás do Stop and Swap, que custa 6.000 notas. O problema é que o jogo em si não tem 6.000 notas, então você só pode comprar aquele item hackeando o jogo. Caso você hackeasse o jogo e comprasse, o Boros falaria que não poderia falar, e se tivesse que falar teria que matar a gente, coisa que não é permitida no jogo com essa faixa etária. Ao longo dos jogos da Rare, eles ficaram tirando sarro dessa mecânica, colocando vários easter eggs nos jogos deles. Por exemplo, no Banjo Pilot, um jogo de corrida do Banjo-Kazooie. Caso você completasse o jogo, um novo item seria desbloqueado, o item chamado Stop and Swap. Caso você comprasse, o livro falaria: então você quer saber a verdade sobre Stop and Swap, hein? Espero que esteja pronto, aqui vai. Você não para de me irritar e troca esse jogo por um bom livro ou algo assim. Piada que só faz sentido no inglês. Depois disso tudo, ninguém mais ouviu falar dessa mecânica. Recentemente, alguns funcionários da Rare deram entrevista sobre esse assunto, tanto que a carta da Nintendo só foi achada esse ano. O negócio foi tão sério que é considerado o maior mistério de Banjo-Kazooie e também um dos maiores mistérios da Rare, já que ninguém sabe o que aconteceria se aquilo tivesse dado certo no Nintendo 64. Mas bom, eu vou ficando por aqui. Até!